Olá, aqui é o programa Opinião, 5 minutos de reflexão bíblica com o Bispo Paulo César Lima. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre o texto que está no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus no capítulo 5, nas bem-aventuranças. É uma delas, capítulo 5, versículo 8, que diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ok? Numa outra tradução você encontra a palavra bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Pois bem, sendo uma coisa ou outra, o que nos importa é todo o contexto do texto. E eu gostaria de fazer um corte proposital nesse texto sob duas perspectivas. Primeiro nós vamos falar sobre esse puro, esse limpo de coração. E em segundo lugar, nós vamos falar sobre por que verão a Deus, essa parte do texto. Então, é o lado A e o lado B do texto. Vamos com o lado A. Havia no Novo Testamento 3 palavrinhas que definiam muito essa questão que tem a ver com purificação, com lavagem. É a palavra nipto, a palavra luo e a palavra kataroi, ou kataros. Nipto significa lavar as mãos. Luomai significa banhar-se, lavar-se, banhar-se. E cátaros significa ouro sem liga, uma obra original, uma obra sem pastique, alguma coisa que seja autêntica. Veja que é bem diferente da noção que a gente tenta trazer ao texto, porque quando a gente fala da palavra limpo e da palavra puro, a gente sempre recorre às outras coisas que tem na nossa cabeça. Fazemos um link com santificação, com santidade, com ser santo. E aí começamos a variar. Mas o sentido desse texto é totalmente diferente. O sentido do texto é que somente verão a Deus aquelas pessoas que são autênticas. Você sabe de uma coisa? Há algumas igrejas que quando você entra nela, elas conseguem despersonalizar você de tal maneira que você passa a ser alguém que você não é. Você começa a ser o que eles querem que você seja. E você começa a ser o que eles pensam que você é. E você termina deixando de ser o que você é. A sua autenticidade vai para o espaço. E aí no final, você é alguém dentro da igreja que vive uma hipocrisia latente e que se expressa nos seus atos, porque você começa a se fingir ou a fingir-se de espiritual. Você faz um tipo de espiritualidade. Se você vai para um grupo onde eles vivem de uma maneira, você vai se adaptar a isso. Se você vai aqui e ali, você se ajusta ao ambiente. Então, isso nunca foi espiritualidade, nem santidade, e muito menos verdade e autenticidade. Então, esse texto, enfim, ele é uma provocação. Ele faz uma provocação a nós. Por quê? Porque é uma redescoberta de quem nós somos. Calvino já dizia que quando nós conhecemos a Deus, nós nos conhecemos. E quando nós nos conhecemos, é porque nós conhecemos a Deus. A ideia por trás desse texto é o seguinte, que não são os santarrões, não são os separados, não são aqueles que vivem nos montes da vida, nas consagrações da vida, apenas para se alijarem, apenas para se afastarem do mundo real. Não são essas pessoas que vão ver a Deus, mas sim as pessoas autênticas, verdadeiras, sinceras, originais. Olha a diferença que esse texto dá quando a gente interpreta o limpo e o puro. Então significa que nós precisamos fazer uma meditação profunda sobre a nossa própria existência para que a gente não se perca de tal maneira que a gente tenha uma crise tão profunda de identidade que a gente não sabe no final quem nós somos de verdade.
o que o texto está dizendo, dessa autenticidade, dessa originalidade, desta verdade, dessa sinceridade, é que você tem que ter tudo isso revestido da natureza de Jesus. E quando se tem isso, você é capaz de ver a Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, que a gente busque, que a gente procure ser de fato uma pessoa autêntica, verdadeira, uma pessoa original. Nunca se esqueça da palavra que Jesus disse para a samaritana, que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é que não existiam adoradores naquela época, mas adoradores verdadeiros está em falta. Então seja esse adorador verdadeiro, busque a Deus com um coração com autenticidade, com verdade, com sinceridade, sem ambiguidade, porque aí você poderá ver a Deus. Que Deus abençoe você grandiosamente, em nome de Jesus. Até a próxima.